E sem perca de tempo, vamos para a Bíblia. Deus tem uma palavra ao nosso coração. E hoje eu vou dar lugar, irmão. Eu vou fazer igual o irmão ontem que estava fazendo coreografia aqui. Hoje eu vou sair dando uns pulos aqui, irmão. Amém? Se o Espírito Santo me tomar aqui, vocês não se preocupam não, viu? Não vai achar que o pastor Ederson voltou maluco no segundo dia da festa, né? Amém? É a graça de Deus. Gênesis capítulo de número 15. Eu gostei tanto desse microfone que eu vou orar para Jesus me dar um, irmão. Olha só, a gente está acostumado, né? Tem aquele esforço de pegar e segurar. Eita glória! A irmã que me convidou vai ter que me convidar para quando eu sentir saudade aqui. Não é só do povo, do microfone, me convida direto aí, amém? Gênesis 15. Quem achou, diga amém. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar se ando sem filhos? E o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado, esse será o teu herdeiro. Somente até aqui, para a gente ganhar tempo. Aqueles que puderem manter a sua Bíblia aberta, tome seu assento e vamos trazer aquilo que o Espírito Santo colocou aos nossos corações, amém? Amados, todos nós temos uma história, e às vezes a nossa história se identifica com alguns personagens da Bíblia. Quem é que nunca leu a história de um personagem bíblico e se identificou com a sua história? Talvez por aquilo que aquele personagem ao longo da sua vida passou, enfrentou durante os seus anos de vida, e a gente acaba se identificando com alguns personagens da Bíblia. A minha história não é diferente. Eu olho para a vida do patriarca Abrão, e uma das coisas que eu me identifico muito com esse personagem é a sua fé. A gente percebe que quando Deus chamou Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis, antes de Deus liberar sobre a vida de Abraão as suas promessas, Deus, em primeiro lugar, Deus deu a ele 3 ordenanças. Deus deu a Abraão 3 ordens. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Deus disse para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, segunda ordem. E a terceira ordem, Deus disse: da casa de seu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou repetir de novo para você entender. Deus deu a Abrão 3 ordens. A primeira: sai da tua terra. A segunda: sai do meio da tua parentela. A terceira: da casa de seu pai, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei, e tu serás uma bênção. É interessante porque antes de Deus liberar a promessa, Abraão obedeceu às ordens de Deus. Abraão, na sua obediência, ao sair da sua terra, ao sair do meio da sua parentela, ao deixar a casa de seu pai e decidir caminhar para uma terra que o Senhor ainda lhe mostraria, Deus olhou para a obediência de Abrão e fez a ele 6 promessas.
A primeira promessa, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 2. Deus disse: de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. A primeira promessa está ligada a crescimento. Deus está dizendo: se você obedecer, se você cumprir com a tua obediência, se você andar nos meus caminhos, tu serás uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Promessa de crescimento. E eu quero nessa noite começar a pregar dizendo que o maior interessado no teu crescimento é o Senhor. Deus tem interesse que você cresça. Deus tem interesse que o teu casamento cresça. Deus tem interesse que a sua casa venha crescer, que a sua área profissional venha crescer, que a sua empresa venha crescer, que o seu ministério venha crescer, que a sua família venha crescer, que a sua igreja venha crescer. O maior interessado no teu crescimento é o Senhor. E eu quero no início dessa pregação começar a profetizar sobre a tua vida, liberar palavras proféticas sobre a tua vida. E uma das palavras proféticas que eu quero liberar nessa noite é: 2025 ainda não acabou. Quem sabe até aqui você vem capengando pelo meio do caminho, quem sabe até aqui você derramou muitas lágrimas. Só Deus sabe como foi o início, o meio desse ano, e agora nós estamos no mês de outubro, e talvez há uma preocupação no teu coração, há um anseio na sua alma, e você se pergunta: será que eu vou terminar 2025 da mesma forma que eu comecei? E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: 2025 vai ser o ano do teu crescimento. O que Deus me mandou profetizar, eu vou profetizar. Aquilo que você não conseguiu alcançar nesses 10 meses, antes que termine esse ano, você vai alcançar. Aquilo que Deus não derramou até o mês de outubro, a partir desta noite será derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: você vai crescer. E quem te viu chorando ainda vai te ver sorrindo. Quem te viu andando de cabeça baixa vai te ver andando de cabeça erguida. Quem te viu no final da fila vai ver Deus invertendo a posição para te fazer crescer. Só quem acredita que esses meses que faltam para terminar 2025 serão os meses do teu crescimento, eu quero que você levante a tua mão, e se você pode, dá um glória a Deus bem alto para Ele ouvir nessa noite. Deus quer que você cresça, irmão. A primeira promessa é de crescimento, mas no capítulo 12, verso 2, está a segunda promessa. Deus disse: abençoar-te-ei. Deus quer te abençoar. Diga para alguém que está do teu lado: me ajuda a pregar. Deus te trouxe aqui foi para te abençoar, irmão. Olha o que Deus disse para Abraão: abençoar-te-ei. A palavra bênção, eu sou neto de judeu, a palavra bênção em hebraico a gente pronuncia como brahá. Brahá é bênção em hebraico. Mas quando a gente pega lá o dicionário hebraico para ver o que significa a palavra bênção, a palavra bênção no seu significado original significa aquilo que denota concessões de bens espirituais e materiais. Eu vou explicar e vou repetir para você entender. A palavra bênção significa aquilo que denota concessões de bens espirituais e materiais. Isso significa que Deus pode abençoar alguém de forma material. Quem sabe seja a noite que Deus trouxe alguém aqui nessa noite para entregar a bênção que você tanto está precisando, ou quem sabe a bênção que você tanto vem buscando. Quem sabe é a noite que Deus decidiu te abençoar de forma material. Mas a bênção de Deus, ela não está ligada só ao mundo físico, não está ligada só às coisas materiais deste mundo. A bênção de Deus, ela pode ser espiritual. Diga para alguém que está do teu lado: a bênção também pode ser espiritual. Quem sabe é a noite que Deus decidiu te batizar com o Espírito Santo, com fogo. Quem sabe é a noite que Deus quer dar o dom de profecia para alguém, ou o dom de línguas, o dom de variedade de línguas, ou quem sabe até o dom de discernimento de espírito, ou o dom de curar, não sei. Eu só sei que Deus tem bênção, e quem veio aqui crendo que vai voltar para casa abençoado, pode ter certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Quem crê, levante a mão aí e dá um glória para mim ouvir nessa noite. Aleluia, ajuda eu a pregar aí, irmão. A terceira promessa de Deus, Gênesis capítulo 12,
versículo de número 2 está escrito, olha a terceira promessa: engrandecerei o teu nome. Diga para alguém que está do teu lado: promessa de honra. Engrandecerei o teu nome. Deus está dizendo a Abraão: vai passar 1000 anos e o teu nome não será esquecido. Vai passar 2000 anos, o teu nome não vai ser esquecido. Quase 4000 anos depois, lá na cidade de Londrina, na igreja Batista Filadélfia, numa noite de sexta-feira, alguém vai falar: Abraão, o pai da fé, Abraão, o amigo de Deus, Abraão, o homem que andou com Deus, porque engrandecerei o teu nome. E a palavra aqui para engrandecerei o teu nome, ou meu nome, no sentido de promessa, isso significa que Deus traria sobre a vida de Abraão uma grande honra. Eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus vai te honrar. Não, eu vou repetir de novo: Deus vai honrar a sua fé. Até mesmo porque Deus não é devedor da fé diária. Deus vai honrar a sua família. Famoso, honra significa não ser esquecido. E pode ter certeza, Deus não vai te esquecer. Pode ter certeza, Deus não vai esquecer teu casamento. Deus não vai esquecer tua família. Deus não vai esquecer os seus filhos. Deus não vai esquecer de nenhuma área da sua vida. E se eu fosse você, já estava dando glória. Porque honra significa não ser esquecido. Isso é honra é ser lembrado. Pastor, como assim? Quem não se lembra da história de Ana em 1 Samuel? Depois de quase 20 anos descendo a Siló, todos os anos orando para Deus abrir a sua madre, quando ela achava que Deus não se lembrava mais, quando Ana pensava que Deus já não olhava mais para ela, ela chega em Siló, não tem fome, não tem sede, ela entra no templo, não tem nem força para orar. A Bíblia diz que quando ela abre a boca, em 1 Samuel capítulo 1, não saía som da sua voz, ela só movia os lábios. Até o sacerdote Eli olhou para Ana e a teve como uma mulher embriagada. Mas quando ela disse ao sacerdote: eu não sou uma mulher embriagada, não sou filha de Belial, não tenho a tua filha como filha de Belial, mas eu com angústia de alma estou orando ao Senhor. Aí o sacerdote liberou uma palavra sobre a vida dela. E qual foi a palavra que o sacerdote Eli liberou sobre Ana? Olha, ele olhou para ela e disse assim: olha, que o Senhor lhe conceda a tua petição. Eu vou repetir de novo: que o Senhor lhe conceda a tua petição. A Bíblia diz que depois que Ana recebeu a palavra profética, ela voltou para casa, e quando ela chegou em casa, diz o texto: e o Senhor se lembrou de Ana. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está se lembrando de alguém nessa noite. Quem sabe seja de você, quem sabe seja de alguém da tua casa, quem sabe Deus está se lembrando. O sentido aqui não é de que Deus havia esquecido, não é porque Deus não se lembrava, mas o sentido da palavra original aqui, e o Senhor se lembrou dela, significa: e o Senhor decidiu realizar um milagre nela, o Senhor decidiu conceder a ela a sua petição. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está se lembrando da tua oração, das tuas lágrimas, do teu jejum, da tua súplica. E quando Deus se lembra, Ele não se lembra só para trazer a memória, Ele traz a memória para operar o milagre, para executar a obra, para trazer à existência aquilo que não existia. Se eu fosse você, já dava uma rajada de glória a Deus para Ele ouvir nessa noite. Deus vai trazer honra para a sua casa, honra para a sua família. E diga para alguém que está ao teu lado: a honra vai ser tão grande. Coloca a mão no ombro dessa pessoa, vamos incomodar ele, vamos incomodar ela, chacoalha isso. A honra vai ser tão grande que você não vai precisar mudar de cidade, você não vai precisar mudar de estado, você não vai precisar mudar de país, você não vai precisar mudar de bairro, você não vai precisar mudar da rua da tua casa, você não vai precisar mudar de faculdade, você não vai precisar mudar de igreja, você não vai precisar mudar de empresa. Deus vai te honrar no lugar da tua humilhação. Diga para alguém que está do teu lado: é no lugar que você mais foi humilhada, que Deus vai trazer honra. Quem acredita, levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor.
Quarta promessa de Deus para a vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Olha o que está escrito lá. Depois, se você quiser olhar, pode observar. A quarta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim, ó, você está entendendo o manto aí? Fala para ele assim, para ver se ele mistura um glória com um sorriso. Fala assim para ele, ó, o pregador hoje está pentecostal. Fala para ele assim, ó, pega o código aí. Fala para o irmão que está do teu lado, se você não entendeu ainda, ó, abençoarei os que te abençoarem, eu vou soltar um The King, The Power e The Mender aí você vai entender o mistério, irmão. Mas você vai dar glória nessa, não diga, abençoarei os que te abençoarem, irmão. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e entenda uma coisa: a tua vitória é a minha vitória, a tua honra é a minha honra, o teu milagre é o meu milagre, a sua conquista é a minha conquista. Diga para alguém que está do teu lado, então não torça para dar errado na minha vida, porque abençoarei os que te abençoarem. Está entendendo, irmão? Tem gente que lê esse texto e não entende, pastor. Tem gente que lê esse texto e não compreende, meu irmão. Aí eu tenho que explicar. Tem gente, por exemplo, que me procura e diz assim: pastor Ederson, eu não sei o que acontece comigo, ninguém vai na minha casa me visitar. Aí eu pergunto: você vai na casa de alguém visitar alguém? Tem gente que me procura e diz assim: ninguém me abraça. Aí eu pergunto: você abraça alguém? Aí tem alguém que diz assim: ninguém me ajuda. Você ajuda alguém? Tem alguém que chega e diz assim: pastor, nunca me abriram uma porta. Você abriu uma porta para alguém? Ah, pastor, parece que ninguém ora por mim. Você ora por alguém. Parece que nunca ninguém jejua por mim. Você jejua. Abençoarei os que te abençoarem, irmão. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu sou que nem carro velho, que nem o meu carro. Demora a esquentar, mas depois que pega, irmão, no começo ele fica mas na hora que ele pega, irmão, pode acelerar que nós vai para São Paulo, pode acelerar que nós vai para Curitiba, pode acelerar que nós... Dá uma olhada para alguém que está do lado, diz assim: tem crente que é igual carro a álcool, demora a pegar e esquentar. Tem crente que é igual carro velho, mas depois que esquenta, irmão, é só engatar a quarta, a quinta e ir embora. Abençoarei os que te abençoarem. Quinta promessa, Gênesis capítulo 12, versículo 3, está escrito: amaldiçoarei os que? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: você não precisa sair no tapa com ninguém, irmão. Você não precisa ir na casa de ninguém tirar satisfação. Olha o que Deus está dizendo para Abraão, olha só: amaldiçoarei os que? Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado e diz assim: fica tranquilo, irmão. Tem crente que lê esse texto e não entende. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou traduzir para você: contra a tua casa não vale encantamento. Não, eu vou repetir de novo: contra a tua casa não vale feitiçaria. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: tem crente que tem medo de gato preto. Pergunta para ele: você tem medo de gato preto na encruzilhada, irmão? Tem gente que não pode passar numa encruzilhada. Se ele vê lá uma oferenda, ele faz até o sinal da cruz. O sinal é maior do que a cruz que está aqui atrás, irmão. Ele tem medo de macumba. Tem crente que tem medo, irmão, tem crente que tem medo de colocarem o nome dele na boca do sapo. Esses dias eu estava pregando num lugar, aí veio uma irmã e disse assim: pastor, ora por mim, porque o profeta falou que pegaram o meu nome e colocaram na boca do sapo, e costuraram a boca do sapo. E o que o senhor tem de Deus para me falar? Eu olhei para aquela irmã e falei assim: irmã, o que eu tenho para te falar é que o sapo, melhor dizendo, o sapo vai morrer de barriga para cima e seco. O sapo vai morrer de boca fechada e com fome, mas você vai ficar viva para ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Diga para alguém que está falando: o sapo morre, mas você fica vivo para ver a promessa do eterno na sua vida. Pegou o mistério, irmão? Amaldiçoarei. Está vendo, irmão? Escuta o que eu vou dizer para você. Eu morava ali no Maria Cecília. Quem conhece Maria Cecília aqui? Morava na frente de um terreiro de macumba.
De um lado era a Congregação Cristã do Brasil, na rua de baixo era o campo de futebol e na frente era um terreiro de macumba. Todas as vezes que eu acordava de manhã, que eu colocava o louvor, o macumbeiro saía no portão e falava: eu vou fazer macumba para você. Eu dizia: pode fazer, pode fazer. Um dia eu acordei de manhã, na minha calçada estava lá um monte de vela. As velas eram tudo coloridas, irmão. Eu achei até que ele torcia para algum time de futebol. Era vermelha, branca e preta. Eu falei: ou é corintiano ou é flamenguista. Pode ser que seja São Paulino também. E aí um dia eu fiquei muito chateado, porque eu acordei de manhã, estava lá uma oferenda na frente da minha casa. Aí eu olhei, ele estava varrendo a calçada, o moço lá da macumba lá. Aí eu cheguei do outro lado e falei para ele: você que está fazendo macumba na minha calçada, né? Ele disse: sou eu mesmo, algum problema? Eu disse: não, eu vou fazer uma boa cumba para você. Você faz macumba para mim, eu faço boa cumba para você. Ele falou: como é que é esse negócio de boa cumba? Eu falei: quer ver? Fui lá no terreiro, na porta do terreiro, e bati o pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso aqui vai fechar. Aí ele pegou e falou assim: vamos ver se o seu santo é maior do que o meu santo. Eu disse: bom, eu não sei qual é o teu santo. O meu é Espírito Santo. Então eu não sei, mas o meu é forte. E entrei para casa e fui orar. Isso foi num dia de domingo. Passou a semana toda, na sexta-feira começou o batuque. Aquele negócio doido lá, né, irmão? E começou aquele batuqueira. E eu falei: Jesus, eu estou querendo ler a Bíblia, eu vou pregar hoje. Daqui a pouco eu escutei uns gritos dentro do terreiro, irmão. Foi uma brigaiada lá, só foi instrumento que voava. Eu vi um pandeiro voando por cima do muro. Eu vi uma tabaca no outro lado. Eu vi um birimbau e uma gritaiada. Daqui a pouco chegou a polícia. E eu só fiquei sabendo a notícia no outro dia, porque eu fui para a igreja pregar. No outro dia o meu vizinho bateu o pão e falou: rapaz, o rapaz do centro aí, do terreiro aí, brigou com o namorado dele aí, que ele tinha um namorado, e aí o namorado passou a faca nele, não é como morreu, fechou o terreiro. Até hoje, pelo que eu sei, a última vez que eu fui lá, passei lá na frente, eram 6 meses atrás. Até hoje nunca mais abriu, nunca mais ninguém fez macumba lá. Dá uma olhada para alguém que está do lado. Você não precisa brigar com ninguém, irmão. Você não precisa sair no tapa com ninguém. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está entendendo o que Deus está falando? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: quanto a tua vida não vale encantamento, irmão. Quanto mais o macumbeiro fala vai morrer, Deus fala: mais saúde eu vou dar para ver vivo. Diga para alguém que está do teu lado: quanto mais o invejoso quer te ver caído, mais força Deus te dá para se manter de pé. Quanto mais o invejoso quer te ver na falência, falido, na miséria, mais Deus prospera a tua vida. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está na Bíblia. Sexta promessa. Olha o que Deus diz para Abraão, capítulo 12, versículo 3: em ti todas as famílias da terra serão. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado, repita isso: bendita. Sua casa é bendita, seus filhos são benditos, sua esposa é bendita, seu marido é bendito. Diga para alguém que está do lado: sua família é bendita, sua parentela é bendita, irmão. Profetiza isso. Diz: a sua casa é bendita, irmão. Se a tua casa é bendita, diga para alguém que está do teu lado: quem manda lá não é o capeta. Quem manda na tua casa não é o Satanás. Quem manda na tua casa não é o espírito da discórdia, não é o espírito da briga, da confusão. Quem manda na tua casa não é o espírito da enfermidade, não é o espírito da miséria. Diga para alguém que está do teu lado: se o diabo quiser bagunçar, ele que vai bagunçar do portão para fora, porque do portão para dentro tem dono, e o dono da minha casa chama-se Jesus de Nazaré. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quem pode dar um glória a Deus para ele ouvir nessa noite? Minha casa é bendita, irmão, é bendita. Aí Abraão recebe as promessas, e é aqui que eu quero pregar, depois dessa introdução, para você entender. Olha o que diz o texto, capítulo 12, versículo de número 5 de Gênesis. O texto está assim, ó: partiu Abrão, é isso? Partiu Abrão com o seu sobrinho Ló, com a sua esposa Saraí, com os seus servos, com as suas servas. E o texto termina dizendo assim: e chegaram lá. A maioria das traduções da Bíblia diz isso:
Versículo 5 começa dizendo, partiu. Versículo 5 termina dizendo, chegaram lá. Eu vou repetir de novo. Versículo 5 começa, partiu, tomou uma atitude, se posicionou, decidiu caminhar. E termina o versículo dizendo, chegaram lá. Diga para quem está do teu lado, ajuda eu a pregar nessa noite. Diga assim, partiu e chegaram lá. Diga, todo aquele que está debaixo da promessa de Deus, um dia vai chegar lá. Eu vou repetir de novo. Todos aqueles que estão debaixo das promessas de Deus, um dia vão chegar lá. Diga para quem está do teu lado. Pode o caluniador, o invejoso, o fofoqueiro, quem quiser se levantar, diga, você vai chegar lá, irmão. Você vai chegar lá. Você vai, não, é com fé. Diga, você vai chegar lá. Chegar aonde? Aonde Deus prometeu, irmão. Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. Sabe qual era o meu maior sonho? Ser um pregador do evangelho, pastor. Aí um dia eu cheguei no meu pastor, que eu não vou dizer o nome, que era meu pastor naquela época, e falei para ele, pastor, o senhor sabia que eu tenho um sonho de ser um pregador do evangelho? Ele que conhecia minha mãe, conhecia meu pai, me conhecia também, ele olhou para mim e disse, filho, procura outra coisa para você fazer. Eu falei, por quê? Ele disse, você não consegue vestir uma roupa sozinho. Você não consegue segurar um microfone nas tuas mãos. A tua mãe me disse que é ela que te dá banho, é ela que calça o sapato, a meia no teu pé. E ser pregador exige muito esforço. Você cresceu na roça, você não sabe falar direito. Você cresceu no meio do mato. Sabia que para ser um pregador você precisa ser teólogo? Foi isso que eu ouvi dele. Graças a Deus, hoje Deus foi tão bom que nos deu uma faculdade de teologia. O camarada, eu não sei nem falar o português direito, e eu sou professor de teologia bíblica e professor de hebraico bíblico gramatical. A pessoa poderia ler o texto aqui. Eu um dia me encontrei com ele e falei assim, olha, o senhor estava certo. Eu não conseguia vestir uma roupa. Eu não conseguia calçar um calçado nos pés. Eu não conseguia tomar um banho sozinho. Mas o que Deus precisava de mim não era das mãos, porque Deus não precisa das mãos do homem para operar na vida de outras pessoas. Deus precisa de um coração aberto e de uma voz disposta a pregar aquilo que Ele fala ao coração. Mas amém, não pense você que eu fiquei triste com aquele pastor, de maneira nenhuma, porque ele foi o combustível que eu precisava para se tornar um pregador. Cheguei em casa, falei para minha mãe, mãe, eu queria ser um pregador, um missionário, mas o pastor falou que... A minha mãe, sem saber ler e escrever, disse assim, olha, começa pregando para as árvores no fundo de casa. Eu morava numa chácara, eu falei, é isso que eu vou fazer. No outro dia, 8 horas da manhã, minha mãe me acordou, eu 17 anos, falou, vai lá pregar para as árvores. Irmã Maria do Socorro, minha mãe. Eu pegava minha Bíblia, descia para o meio do mato, na chácara onde eu morava, e começava a pregar para o pé de manga. Quando eu cansava de pregar para o pé de manga, eu pregava para o pé de acerola no dia seguinte. Quando eu cansava de pregar para o pé de acerola, passava alguns dias e ia pregar para o pé de mandioca. Eu pregava para os pés de mandioca e ia pregar para os pés de abóbora. E quando eu ficava bem enjoado de pregar para aquelas árvores, eu ia na beira da cerca, corria no fundo da chácara, no fundo de vale tinha um rio, que ainda tem até hoje. Esse rio fica ali, para quem não sabe, no Parque Universidade, lá embaixo, onde construíram aqueles condomínios bonitos. Tem um rio e uma ponte, eu ia lá pregar para os rios. E eu falava para os peixes, eu sei que vocês estão me ouvindo, vocês precisam aceitar Jesus. Deus tem um plano na vida de vocês. Deus tem um propósito. E esse negócio de pregar para as árvores não durou uma semana, durou 2 anos. Diga para alguém que está do teu lado, 2 anos, irmão. O pregador que está ali no púlpito pregou para as árvores, 2 anos. Um dia eu fiquei tão bravo, tão injuriado com aquela situação, que eu cheguei em casa e falei para minha mãe, hoje foi o último dia que eu preguei para as árvores. Eu já estava com 19 anos. Aí minha mãe disse, por quê? Eu disse, olha, Deus me dá tanta mensagem, mas eu não prego para as pessoas, eu prego para o mato, eu prego para as árvores. Ninguém me chama para pregar, ninguém me dá uma oportunidade. A minha mãe disse assim, olha, continua pregando, quem sabe é hoje, ou quem sabe é amanhã. Olha a palavra da minha mãe, o dia da tua vitória. Você não sabe o dia que Deus vai decidir te honrar. Eu acordei no outro dia, domingo de manhã, peguei minha Bíblia, falei para minha mãe, a senhora está certa. A senhora falou ontem para mim não parar, eu vou pregar.
9 horas da manhã eu estava pregando para o pé de manga. 20 minutos depois eu escutei um grito. A minha mãe gritou: Ederson! Eu escutei o grito uns 40, 50 metros de onde eu estava. Saí correndo para ver o que a minha mamãe queria. Minha mãe estava na porta da sala. Quando eu cheguei, minha mãe disse: tem um homem aqui sentado na sala, no sofá, chorando e quer falar com você. Eu entrei, tinha um senhor de 1,70 m, de óculos, sentado chorando. Eu sentei do lado dele, ele me deu paz do Senhor e disse: eu sou o pastor Francisco. Eu falei: amém, eu sou o irmão Ederson. Eu falei: por que o senhor está chorando? Ele disse: deixa eu te contar um negócio, jovem. Quantos anos você tem? Eu disse: 19. Ele olhou para mim e disse assim: olha, hoje eu saí de casa às 7h30 da manhã, dei um abraço na irmã Rosa, minha esposa, e falei para ela que eu ia pegar a van da igreja, ia dar uma volta aqui no bairro, nas regiões aqui onde tem as chácaras, nessas estradas, e quando eu voltasse eu ia ligar para o pastor presidente aqui da Assembleia de Deus do Campo de Londrina, que na época era o pastor Ivo Luiz de Souza, e eu ia entregar a congregação. Só que quando eu comecei a andar aqui no meio das chácaras, eu parei aqui para dar uma meditada na palavra, ver se era o que Deus queria. Debaixo de uma árvore, eu escutei um grito no meio do mato. Eu fiquei assustado, achei que estava acontecendo alguma coisa. Eu desci no carreador, lá na beira da cerca da estrada, eu te vi pregando para o pé de manga. Eu escutei você pregar ali uns 15 minutos para o pé de manga. Enquanto você pregava, Deus falava comigo. E sabe o que Deus falava comigo? E ele começou a chorar. Eu disse: o que ele falava contigo? Enquanto você quer parar, tem alguém querendo começar. Enquanto você quer desistir, tem alguém aí no meio do mato dizendo: me dá uma chance, me dá uma oportunidade, abre uma porta, Deus, eu creio na tua promessa. Então eu quero te dar um abraço, filho, porque através de te ver pregando para uma árvore, Deus falou para mim não entregar a congregação, não entregar o meu ministério e continuar até o fim. Aleluia. E foi naquele dia que eu recebi o primeiro convite. Ele olhou para mim e disse assim: você quer pregar hoje à noite na congregação onde eu pastoreio? E de lá para cá, nunca mais parei. 22 estados brasileiros, 6 países pregando o evangelho. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: ó, você vai chegar lá. Não fala para quem está do teu lado: você vai chegar lá. Tem gente que você, quando fala do teu sonho, alguém dá risada. Quando você conta que um dia você vai ser advogado, alguém maneia a cabeça e dá risada. Quando você fala que um dia vai ser fisioterapeuta, médico, que um dia você vai ser empresário, que um dia você vai ser dono do próprio negócio, que um dia você vai prosperar, que um dia você vai chegar num culto montado naquela caminhoneta do sonho, todo mundo dá risada. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga: você está debaixo da promessa. Deixa todo mundo rir, porque um dia você vai chegar lá. Não, eu vou repetir de novo: você vai. Quem crê que vai chegar lá? Levante a mão aí, dá um glória a Deus para ele. Vai chegar lá, irmão. Mas chegar lá não é fácil, pastor. Abraão teve que sair de Harã para Canaã. Aí alguém vai dizer: não, mas é de Ur dos Caldeus que ele saiu. Não, a ordem no capítulo 11 do livro do Gênesis foi para Terá, pai de Abraão, para que ele saísse de Ur. Mas no meio do caminho, Terá parou na cidade de Harã. E a gente não pode culpar Terá. Por que Terá parou em Harã? Porque se a gente ler o capítulo 11 do livro do Gênesis, a gente vai perceber que Terá, pai de Abraão, tinha um filho chamado Harã. E a história bíblica diz que Harã foi morto por Nimrod, aquele que construiu a torre de Babel. Aí quando Deus manda ele sair de Ur, que ele está indo para Canaã, Terá, pai de Abraão, ele chega no meio do caminho e se encontra com uma cidade chamada Harã. A cidade tinha o mesmo nome do filho que ele tinha. Isso é, o filho falecido que morreu de Terá, que era irmão de Abrão ou de Abraão. Agora Terá se encontra numa cidade que tem o mesmo nome. Então ele para naquela cidade. Talvez o trauma da perda fez com que ele permanecesse naquela cidade. E é por isso que Deus aparece a Abraão e manda ele sair de Harã e ir para Canaã. Entendeu agora? Aí alguém vai dizer: mas Abraão cometeu um erro gravíssimo, porque Deus mandou ele sair do meio da sua parentela e da casa de seu pai para a terra de Canaã. Só que
junto na bagagem para a terra prometida, ele levou o sobrinho dele chamado Ló. Quem se lembra disso? Eu já vi muita gente criticar, pastor Abraão, por que ele levou Ló? Porque ele não tinha que levar Ló. Só que quem não conhece a história bíblica, não sabe que Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, que morreu. E a lei de Hammurabi dizia que quando o irmão mais velho morria, o filho mais novo do que o mais velho tinha que pegar os filhos do falecido e adotar para si. Como Ló era filho de Arã, Abraão cumpriu com a lei, levou Ló junto com ele. Agora você vai entender a história. Por que Ló foi junto? Porque ele era órfão de pai, o seu pai havia sido assassinado. Agora, chegar na terra da promessa não é fácil, porque de Arã até a terra de Canaã era 1.600 quilômetros. E naquele tempo não tinha Viação Garcia, não tinha. Não dava para viajar 1.600 quilômetros de Viação Garcia, não dava. Não tinha a Gol, não tinha. Não tinha Latam, não tinha avião, pai. Qual que era o veículo da época? Qual que era o meio de transporte que Abraão tinha que andar 1.600 quilômetros? E a estrada não era boa. Diga para alguém que está do lado de Abraão, foi de expresso. Pode falar, Abraão foi de expresso beiçudo. Expresso beiçudo. Só quem morou na roça sabe o que é expresso beiçudo. Cavalo, camelo, égua, jumento, burro. Era o veículo da época. Agora imagine o tempo que ele levou para chegar na terra da promessa. E eu preciso dizer isso para você entender o propósito de Deus na sua vida. Abraão está andando em rumo à terra da promessa, mas ele não sabe aonde é a terra, porque o próprio Deus disse: você sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Diga para alguém que está do lado, no meio do caminho alguém disse: para onde a gente está indo? E Abraão com certeza respondeu: não sei. Aí alguém dizia: como é que você não sabe? Ele disse: eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei aonde eu vou chegar. Não, eu vou repetir de novo. Muitas das vezes eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei aonde eu vou chegar. Diga para alguém que está do teu lado: tem hora que a luta não deixa eu saber para onde eu estou indo. Tem hora que a prova é grande, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei aonde eu vou chegar. E aonde que eu vou chegar? Na onde Deus prometeu. Diga para alguém que está do teu lado: eu vou chegar aonde Deus prometeu. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. Eu vou chegar aonde Deus prometeu. Quem vai chegar comigo? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Não, vou repetir. Eu vou chegar onde Deus prometeu, irmão. E ele chegou. O capítulo de número 12 diz que quando Abraão chegou na terra da promessa, a terra de Siquém, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez lá foi levantar um altar. Para quê? Para agradecer por ter chegado. Diga para alguém que está do teu lado: me ajuda a pregar. Diga assim: ele levantou um altar para agradecer por ter chegado. Sabe qual é o grande erro que nós cometemos? Quando nós chegamos aonde Deus prometeu, a gente se esquece de agradecer a Ele. Quantas vezes nós alcançamos a promessa, mas não fazemos como Abraão? Não levantamos um altar para dizer: muito obrigado por ter chegado até aqui, Senhor. Muito obrigado, porque eu não era nada, não tinha nada, e hoje se tenho ou se sou alguma coisa, é porque o Senhor quis, é porque o Senhor fez, é porque o Senhor me deu. Diga para alguém que está falando: você tem motivo nessa noite para agradecer a Deus por ter chegado até aqui? Quem tem motivo para agradecer a Deus? Quem não para agradecer, não recebe força para continuar, irmão. Quem não para expressar a Deus a sua gratidão, não recebe forças para continuar até o fim. Eu tenho alguns anos de caminhada, e eu posso garantir para vocês aqui com toda certeza, que já houve um momento na minha vida, na minha história, que eu pensei em parar.
Porque a maior certeza da chamada de Deus na vida de um homem e de uma mulher, pensa em parar, você olha para trás. E quando você olha para trás, você vê da onde você saiu, quem você era, como você vivia e o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Diga para alguém que está do teu lado, todas as vezes que vier o desejo de parar, levanta um altar e agradece. Diga: Deus, não dá para parar, eu já caminhei bastante contigo. Não dá para parar, Senhor, o Senhor já fez muita coisa na minha vida. Não dá para parar, o Senhor já me tirou de muitas situações. Não dá para parar, o Senhor já fez tantos milagres na minha vida. Não dá para desistir no meio do caminho, porque eu sei da onde o Senhor me tirou, e quem eu era e quem eu sou hoje na tua presença. É por isso que ele expressa essa gratidão, levantando um altar. E Abraão nos ensina que sem gratidão a Deus não tem como continuar a avançar. O capítulo 12, 13 vai nos mostrar que Abraão passa algum tempo naquela região. Deus reafirma a promessa. A gente sabe que a terra que Abraão chegou, no capítulo de número 12, estava passando por um período de fome. A terra estava seca, parecia, pastor, uma terra infrutífera. E Abraão, por não saber esperar no Senhor, a Bíblia diz que ele dá uma olhada para trás e vê o Egito. E ele sabe que o Egito é o celeiro do mundo naquela ocasião, naquele tempo de seca. E Abraão sai da terra da promessa para dar uma descida para o Egito. E a gente sabe o que aconteceu com Abraão no capítulo 13 no Egito. O capítulo 13 diz que ele chega no Egito e mente, para poder defender a sua própria vida, achando que seria morto. Ele olha para Sara, sua esposa Saraí, e ele faz um trato com ela, dizendo: olha, quando a gente chegar no Egito, vai que algum homem se apaixona por ti, você é uma mulher formosa. Isso porque Sara tinha naquela ocasião 65 anos, irmão. E a mulher era formosa. E ele mente que Sara, ou Saraí, é a sua irmã. E quando ele chega no Egito, a primeira pessoa que fica de olho em Sara era o rei do Egito, Faraó. E a Bíblia diz que Faraó tomou Sara como mulher. E ele só não a possuiu como mulher, porque na noite em que ele decidiu se deitar com Sara, o Senhor apareceu a Faraó em sonho, em visão, e disse: não toques em Sara, porque ela é mulher de Abraão. E a Bíblia diz que o rei do Egito temeu o Deus de Abraão. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: confia no Senhor, o que é teu ninguém toque, irmão. Ah, irmão, vou ter que falar de novo: o que é teu ninguém toque, irmão. Fica tranquilo, irmão, ninguém tira. A Bíblia diz que Faraó abençoou ainda Abraão e disse: olha, você não poderia ter feito isso, poderia o próprio Deus ter trazido sobre nós um juízo, Deus poderia ter nos matado. Mas olha o que diz a Bíblia, e eu já estou encerrando. A Bíblia diz que Abraão subiu do Egito rico em pedras preciosas, rico em fazendas, rico em muitos tesouros. Diga para alguém que está do lado desse: Deus enriqueceu Abraão. E Abraão continuou andando com Deus, até chegar no capítulo 15 que eu li. E aí a gente vai entender. Do capítulo 12 para o capítulo 15, passaram-se 11 anos. Abraão não tinha mais 75 anos, tinha 86 anos. E aí ele é pego pelo medo. Ele é pego pelo medo de morrer e não ver Deus cumprir a maior promessa que ele esperava, irmão. E qual era a maior promessa de Abraão? Ser pai, ter um filho com Saraí. E a Bíblia diz que no capítulo 15 ele entra dentro de uma tenda, entristecido, em crise, achando que ia morrer. E Deus olha para Abraão naquela situação com 86 anos, e Deus decide entrar dentro da casa de Abraão, dentro da tenda de Abraão.
E Deus chega diante de Abraão e fala: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Aí Abraão vai dizer para Deus, eu estou encerrando, olha o que Abraão vai dizer para Deus: sabe por que eu estou triste? Sabe por que eu estou aqui escondido dentro da tenda? Porque se eu morrer hoje, o Senhor não me deu semente, o Senhor não me deu filhos, o Senhor não me deu herdeiro. E se eu morrer hoje, tudo que o Senhor me deu vai ficar para um servo, para um escravo chamado Eliezer, que nasceu na minha casa. Abraão está dizendo: eu trocaria tudo que o Senhor me deu por um filho. Eu trocaria tudo para que o Senhor abrisse a madre de Sara, que era estéril, avançada de idade. Eu que estou avançada de idade, para ter um filho. A promessa que o Senhor fez: de ti farei uma grande nação, talvez não se cumprirá na minha vida. Mas quando Abraão está questionando a Deus acerca da sua idade, acerca da esterilidade de Sara, acerca de tudo que Deus deu a ele, e que ele morrendo ficaria para um servo nascido na sua casa, a resposta de Deus foi imediata. Olha o que Deus respondeu para Abraão, para a gente encerrar o que Deus colocou no meu coração. Deus respondeu, diz assim: veio logo a ele a palavra do Senhor, dizendo: esse não será o teu herdeiro. Diga para alguém que está ao teu lado: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti for gerado. Em outras traduções diz: aquele que sair das tuas entranhas. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está dizendo para Abraão: o teu maior milagre está sendo gerado dentro de você, através da fé. Diga para alguém que está do lado: Deus está gerando dentro de você o teu maior milagre. O maior milagre de Abraão não era as pedras preciosas, não eram as fazendas, não era o tesouro que ele subiu do Egito, não eram os servos nem as servas. A maior riqueza de Abraão seria ter um filho. O seu maior milagre seria ser pai. Diga para alguém que está do teu lado: Deus está gerando dentro de você o teu maior milagre. Sonhos, projetos, promessas são geradas dentro do nosso coração através da fé. Eu encerro com essa palavra. Quando Deus olhou para Abraão desanimado dentro da tenda, olha o que Deus falou para ele: sai da tenda e olha agora para os céus. Sai da tenda e olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Diga para alguém que está do teu lado, diz assim: olha para o céu. Olha para o céu, irmão. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: você está desanimado, achando que vai morrer sem ver a promessa se cumprir, porque você está dentro da tenda. Mas se você sair de dentro da tenda e voltar a olhar para o céu, não tem desânimo que te para, não tem depressão que te mata, não tem medo que te paralisa. Olha para o céu e conta e eu encerro agora. Você já contou estrela, irmã? Você já contou? Pergunta para alguém que está do lado: você já contou estrela? Eu cresci na roça. Parece que na roça tem mais estrela do que na cidade. Quem já teve essa impressão? Você sai aqui na rua Bahia, na rua Tibagi, olha para o céu, você não vê estrela. Você vai lá para o sítio. Eu moro em chácara. Às vezes de noite eu gosto de descer no fundo de casa e dar uma olhadinha para o céu. Aquele céu estrelado, coisa mais linda. Parece que na cidade a gente não vê tanta estrela. Quando eu era pequeno, eu encerro, a minha avó dizia assim para mim, lá na roça. Minha avó tem 83 anos. E quando eu era pequenininha, minha avó dizia assim: ó, você para de deitar na grama e ficar olhando para o céu contando estrela, porque vai nascer uma verruga na ponta do teu nariz, porque você não consegue apontar o dedinho para o céu. Você já ouviu esse ditado? Não? Graças a Deus que nasceu uma verruga, né? Mas vamos lá. Só que todas as vezes que eu ia contar estrela, era à noite.
Mas quando você examina o texto, e eu vou convidar depois você a examinar o texto, você vai perceber no capítulo de número 15, que Deus dá uma ordem para ele contar a estrela de dia. Aí eu não vou perguntar, você já contou a estrela de dia? Porque aí talvez algum engraçadinho vai dizer, o sol. Estou falando de estrelas. Diga para alguém que está do teu lado, você já contou estrelas de dia? Não, né? Abraão contou. Porque o texto diz, e creu ele nisso, e isso foi imputado por justiça. Pastor, como é que Abraão contou estrela de dia? Pela fé. Por isso que ele é pai da fé. Pastor, não entendi nada, eu vou explicar. Porque fé não é contar com aquilo que se vê, irmão. Fé é quando você aprende a contar com aquilo que os teus olhos não estão vendo. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E que a fé é a firmeza, a certeza das coisas. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz? Que a fé é a certeza das coisas que não se veem. É aquilo que chama a existência, aquilo que não existe. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz, e até o apóstolo Paulo cita também, dizendo, não atentamos nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas atentamos nós para as coisas que não se veem, porque essas são eternas. Diga para alguém que está do teu lado, aprenda a contar com aquilo que os teus olhos não estão vendo. Isso é fé. Você está olhando com o seu zoião esbugalhado, com o farol de Egito, está dizendo, não estou vendo nada. Mas pela fé está dizendo, eu estou vendo a minha família salva. Você está olhando e fala a situação, os olhos carnais estão dizendo, não vai dar certo. Mas os olhos espirituais estão dizendo, continua. Faça como Isaac em Gênesis 26. Deus mandou ele semear naquele ano numa terra seca. E Isaac não questionou a Deus, disse, Senhor, aqui não dá para plantar nada, a terra está seca, não chove. Eu estou na terra de Gerar, no meio dos filisteus. O que eles vão pensar? Não, Deus mandou ele semear. A Bíblia diz, Isaac semeou naquele ano, e naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Dá uma olhada para alguém que está do lado. Isso é fé, irmão. Deus está mandando você plantar, e você está dizendo, eu vou plantar porque Deus mandou. Mas não está chovendo, eu vou plantar porque Deus mandou. Eu vou porque Deus mandou, eu vou fazer porque Deus mandou. Isso é direcionamento espiritual. Quando nós entendemos que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E eu encerro o que Deus colocou no meu coração. Aprenda a contar com aquilo que os teus olhos não estão vendo. Se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. A fé trará à existência aquilo que não existe. Você crê nisso? Você tem fé nessa noite para voltar para casa levando milagre? Você tem fé nessa noite que você vai voltar para casa diferente? Que você vai levar a resposta de Deus para a sua vida? Você tem fé que Deus pode mudar esse cativeiro, essa história? Que Deus pode mudar o quadro da tua vida? Irmãos, Deus tem feito muitas coisas através da fé daqueles que realmente entenderam que andar por vista não é andar por fé, mas andar pela fé é confiar 100% no Senhor. Coloque a mão no teu coração e diga, eu não ando por vista, eu ando pela fé. E é pela fé que eu vou alcançar as promessas de Deus. Feche os teus olhos. Eu estou pregando há mais ou menos 50 minutos. Só para te dizer, aprenda a contar com os olhos da fé. Talvez você olhe para a sua família hoje e ache que nada vai mudar. Você olha para dentro da sua casa e fala, parece que tudo permanece do mesmo jeito. Mas pela fé Deus está entrando lá. Pela fé Deus está mudando a história do teu casamento hoje. Quem sabe alguém já te deu até o conselho, larga
arruma a mala, vai embora. Mas Deus te trouxe aqui para trazer uma resposta para o teu coração. Creia, não arruma a mala, não saia da tua casa. Convide Jesus para entrar lá, porque o teu casamento, da tua família é promessa de Deus. Não desista do teu marido, continua crendo. Não desista da sua esposa, não desista dos teus filhos, não desista dos teus sonhos, não desista das promessas de Deus. Não desista da tua igreja, não desista do teu ministério, não desista da tua empresa, não desista do teu trabalho. Talvez as coisas estão difíceis lá e você está dizendo: eu vou pedir as contas depois de anos de trabalho. Deus está dizendo: creia, eu vou te abençoar no lugar que eu te coloquei, eu vou te honrar no lugar que eu te coloquei. Deus vai trabalhar lá, Deus vai agir lá, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer lá. Alamaia canto na massuri candarabas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, nós cremos na tua promessa. Aleluia, 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 aleluia. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti.